Queridos irmãos, queridas irmãs, estamos de volta, né? Esse vídeo é de número 101. Já estamos terminando já esse capítulo 18. O próximo capítulo é o capítulo 19, A Jovem Desencarnada. Mas precisamos terminar esse aqui ainda, né? Esse aqui é o capítulo 18. Esse capítulo 18, Amor, Alimento das Almas. Mas já estamos terminando. Então, voltando umas 3 linhas, aqui, eu só preciso ver aqui, a nossa irmã Dona Laura, ela continua dizendo: entre os casais mais espiritualizados, o carinho e a confiança, a dedicação e o entendimento mútuos permanecem muito acima da união física, reduzida entre eles à realização transitória. A permuta magnética é o fator que estabelece o ritmo necessário à manifestação da harmonia. Então, nós já estudamos até aqui, já esclarecemos também até aqui. Então, vejamos, entre os casais mais espiritualizados aqui na Terra, o carinho e a confiança, a dedicação e o entendimento, nós já esclarecemos isso aqui nos vídeos anteriores. Então, permanece muito acima da união física. Porque vejamos, a confiança, o carinho, a dedicação, o entendimento, de fato, o casal espiritualizado. Casal esse que são detentores desses atributos: carinho, confiança, dedicação e atendimento, ou melhor, entendimento. Esse casal, eles permanecem muito acima da união física, quer dizer, eles permanecem muito além do que, muito além das necessidades fisiológicas. Então, por exemplo, o casal espiritualizado, o casal comprometido com os desígnios de Deus, o casal comprometido consigo mesmos, o casal comprometido com diversas almas de existências passadas, aquele casal que se reencontra aqui na Terra e procura hoje ser melhor que ontem, amanhã melhor que hoje. Esse casal que tem carinho um pelo outro, que tem confiança, esse casal que se dedica um ao outro, esse casal que de certa forma procura entender o outro. Obviamente, esse comportamento encontra-se muito além da beleza física, da cor da pele, da cor do sangue, vamos dizer assim. Está muito além. Ele pode ser feio,
próximo a um sapo. Mas você já parou para pensar uma coisa? Que o sapo mesmo, ele, por todos nós, parecendo ser feio, ele tem lá no brejo aquelas fêmeas que na época do acasalamento ficam chamando ele, e ela chamando ele, e ele chamando ela. Quer dizer, todo mundo tem a sua parte. Como se diz o ditado aqui na terra, toda panela tem a sua tampa. Então, o casal espiritualizado, ele não está aqui na terra por atração física. Ele não está aqui na terra por fantasias e ilusões sexuais. Ele não está aqui para isso. O sexo, o ato sexual, é um momento assim muito sagrado entre o casal e o Criador. Porque é graças a esse ato que os espíritos mergulham aqui no corpo físico através da reencarnação. Quando o casal atua sexualmente neste momento, abre-se as portas no plano espiritual para que aqueles compromissos se cumpram. Porque é graças a esse ato que se dá aqui na Terra a reencarnação, e graças à reencarnação que ocorre as redimissões, que ocorre o progresso, o trabalho, enfim, tudo progride, tudo evolui aqui na Terra. Então esse ato é muito sagrado. Sendo assim, o casal espiritual que se ama, que tem carinho, que respeita um ao outro, que tem paciência, entendimento, tolerância, aceitação, compreensão, ele não casa pela beleza física. Ele não casa por interesse financeiro. Porque ele sabe que o dinheiro acaba, mas o amor não. Agora, aquele que casa por interesse financeiro, a hora que termina o dinheiro, interrompe também aquele elo. É sabido aqui na Terra quantos milhões de pessoas se frustram depois de um certo tempo, porque a outra pessoa ficou pobre financeiramente, porque casou por vaidade, casou por interesse. Quantos milhões de pessoas aqui na Terra, depois de um certo tempo, levam um susto danado quando acorda de manhã e que ela olha para o lado do marido, ela leva um susto. Meu Deus do céu, mas que sapo é esse? Porque o homem está ali, largado na cama, parecendo um sapo. Porque o tempo, ele vai deformando a pessoa. Ora, ninguém é de cristal, ninguém é de porcelana. Nós somos de carne e por vezes em transformação, mudança, que cada dia que se passa, a tendência é surgir aqui uma ruga, surgir um fio de cabelo, igual na minha cabeça já tem alguns fios, né?
Então, minha avó mesmo, de vez em quando, me diz assim, mas você, meu filho, quando você tinha 8 anos, você era tão bonitinho. Bonitinho, olha que termo. Você era tão bonitinho. Quer dizer, eu nem ouso perguntar para ela, e na atualidade, vó? Porque se eu pergunto, eu já até sei que ela vai dizer. Ela vai dizer mais ou menos assim, ó. Na atualidade, meu filho, você já desencarnou e esqueceu de cair. Eu tenho isso em mente. Então eu nem ouso perguntar. Então vejamos. O marido, quando acorda primeiro que a esposa e que vê ela roncando, ele desanima do casamento. Ela, quando acorda primeiro e vê ele roncando, ela desanima do casamento. Meu Deus, olha bem com que fui casar. Com isso, crê em Deus Padre 3 vezes. Sangue do Cordeiro tem poder. Mas por que isso passa pela cabeça da pessoa? Ô Luiz, mas você está inventando. Não. Quantos milhões de casamentos se desfaz durante um ano, principalmente em meio à alta sociedade, porque ficaram pobres financeiramente, se deformaram fisicamente, porque a beleza é só a beleza do botox, é a beleza da pintura, é a beleza da roupa, tanto no homem quanto na mulher. Não falando mal de ninguém, isso é um estudo. Então a pessoa se apaixona pela casca. A mulher se apaixona pelos bíceps do homem, pelos músculos do homem. Aquela cor de jambo linda. E o homem também se apaixona pela Cinderela. Mas ele se esquece que a Cinderela um dia se tornará bruxa. E ele se tornará sapo. Então desfaz o casamento. Por que se desfaz? Por que se separam? Porque não casaram por amor. Casaram por interesse. Casaram sob pressão da mídia, da sociedade. Fizeram graça para a sociedade, fizeram graça para a mídia, fizeram graça para o desejo, não é? Não casaram por amor. O professor sempre me diz assim, que todos os casais interessados no casamento, antes do casamento eles deveriam primeiro se casar com Jesus. Porque todo aquele que se casa com Jesus, ele não se frustra com o outro. Ele tem paciência, resignação, aceitação. Mas é o caso aqui do casal espiritualizado. O casal espiritualizado, ele tem carinho um pelo outro, confia no outro. Existe uma certa dedicação e um certo entendimento entre um e o outro. O casal espiritualizado, ele não exige, ele não cobra, ele não pune, ele não tortura, ele não asfixia o outro. Enfim, o casal espiritualizado, ele não casa pela beleza física e nem por interesse financeiro. Ele casa pelo que a pessoa é e não pelo que a pessoa tem. Porque todo aquele que casa pelo que a pessoa, pelo que o outro tem, passou um nosso irmão aqui agora. Todo aquele que casa pelo que o outro tem, ele cedo se separa dele. Porque casou por interesse. Interesse da beleza,
interesse financeiro. Então, cedo eles se separam. Porque cedo, tanto o lado financeiro quanto a beleza, ela desmorona, não é? Então, o que não acontece no plano espiritual. Pois vejamos aqui. A manifestação da harmonia, para que se alimente a aventura, basta a presença e às vezes apenas a compreensão. Olha só. Então, veja bem, valendo-se da pausa, Judite acrescentou. Judite é uma parente de nossa irmã Laura. Ali, naquele momento, em família, juntamente com Lísias, Laura e André, na casa de Dona Laura e de Lísias, né? Judite acrescentou: aprendemos em nosso lar. Eu vou usar desse termo assim, eu vou acrescentar assim, ó, só para ficar melhorzinho assim, ó. Aprendemos em nosso lar, André, que a vida terrestre se equilibra no amor. Eu que acrescentei esse André, só para ficar mais fácil. Aprendemos em nosso lar, André, que a vida terrestre se equilibra no amor. Se equilibra no amor. Se você está nos acompanhando neste livro, né, nesse estudo, você consegue entender agora o que significa esse amor. Quando se usa o termo amor, não é só sexo, e sim compreensão, tolerância, carinho, afeto, aceitação, humildade, renúncia. Não é? Tudo é amor. O alimento é amor, o trabalho é amor, passear é amor, o passeio é amor. Tudo é amor. Os reinos mineral, vegetal, animal, tudo faz parte do amor. Tudo contribui para que todo mundo gradativamente evolua. O amor de Deus, conforme já dissemos, se não existisse o amor de Deus, obviamente não existiríamos. Então, olha só, aprendemos em nosso lar, André, que a vida terrestre se equilibra no amor, sem que a maior parte dos homens se aperceba. Olha só, sem que a maior parte dos homens se aperceba. Por que nós não percebemos isso, não raciocinamos, não repetimos? Por excesso de orgulho, de egoísmo, de inveja, de ciúme, por excesso de ignorância, por achar que somos melhor uns que os outros, por esquecermos que somos todos irmãos em processos de evolução. Pois nós nos esquecemos que somos irmãos. É só você abrir algumas páginas na internet que você verá
o quanto que nós esquecemos que somos irmãos. Pois quantos milhões de julgamento, de acusações, de apedrejamento, que a humanidade tece uns contra os outros. Milhões de pessoas falando mal de presidentes, deputados, ministros, governadores, justiça aqui da terra. Ah, Luiz, mas não é por menos, não é? O que eles estão fazendo, mas o que eles estão fazendo? Interrogação. Não devemos nos esquecer que aqui é mundo de expiação e de provas. É óbvio que já explicamos isso aqui em outros vídeos. Nós temos todo o direito de reivindicar direitos, mas de acordo com a justiça divina e não fazendo justiça com as próprias mãos. Porque nem Jesus, há 2000 anos atrás, julgou a nossa irmã meretriz, conforme já tratamos nos vídeos anteriores. Então, por esse motivo, nós não a percebemos, passamos em branco. Depois o tempo passa, as pessoas já não se encontram mais aqui, perdemos a oportunidade de sermos úteis, perdemos a oportunidade de nos redimirmos, de repararmos os nossos erros, perdemos a oportunidade, enfim, de praticarmos a caridade, sem que a maior parte dos homens se aperceba. Aprendemos em nosso lar, André, que a vida terrestre se equilibra no amor. Tudo se equilibra no amor. Não existe progresso, não existe evolução, não existe trabalho, nada se evolui em todos os reinos mineral, vegetal, animal, hominal e por aí em diante, sem a presença do amor. O amor é o combustível que exala de Deus e que nos move, que nos põe para frente. Esse é o maior dos combustíveis que nos impulsiona. Pois enquanto nós não amarmos, pois enquanto nós não reconhecermos na ameba, num átomo, no neutrino, em todos os reinos, até um querubim, um arcanjo, a presença do amor, nunca que sairemos do estado e da situação que nós nos encontramos. Nós só nos movemos graças à presença do amor. Nós existimos graças à presença do amor. E que ser é esse? Detentor do verdadeiro amor. Deus, a inteligência suprema, a causa primeira de todas as coisas. E também Jesus, nosso irmão maior,
o nosso guia e o modelo qual todos nós devemos seguir. Esses, sim, esses são os nossos guias. Esses são os modelos os quais nós devemos seguir. O resto, o termo diz bem, resto, que respeitamos, mas se tratando dos desígnios de Deus, é Deus, Jesus como guia e modelo, e mais nada. Vamos para o próximo vídeo, mas nós vamos dar sequência nesse assunto.